Como enfrentar o apagão de mão de obra no varejo? Para responder essa pergunta, eu tenho aqui comigo o Fernando Blauer, diretor executivo da ANR. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, a Berk, a você, a todo mundo que está participando e vai acompanhar a gente aqui depois. Eu sou Fernando Blower, sou da Associação Nacional de Restaurantes, a gente representa mais de 12 mil pontos de venda no Brasil como um todo, e em todos os tamanhos de empresa, né? Desde grandes redes globais que trabalham conosco, até pequenos restaurantes de bairro, independentes. Então, realmente, esse tema das pessoas que trabalham conosco é um tema que para a gente é fundamental. Afinal de contas, é um setor que é feito de pessoas para pessoas. Então, sem esse fator humano, não existe Sim. restaurante. Então, para a gente, isso tem que estar no foco, no centro das nossas atenções. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, para você responder essa pergunta inaugural do episódio, o que está por trás desse apagão de mão de obra no setor de refeições coletivas? Olha, eu não posso falar tanto em relação às refeições coletivas, porque a gente, como restaurante, a gente E olha no mais para varejo os geral? restaurantes de rua, né? Para restaurantes de shopping, restaurantes que estão ligados a que a gente chama de alimentação fora do lar, né? Então, tudo aquilo que as pessoas comumente conhecem como bar, restaurante, lanchonete. Mas eu imagino que os problemas sejam relativamente semelhantes com os da refeição coletiva, porque, na verdade, a gente tem uma questão estrutural aí. E aí eu acho que a gente tem que começar a separar um pouco, entender um pouco as várias nuances que nos levam até essa situação. Na verdade, tem um marco muito significativo que é a partir da pandemia, quando uma série de relações começam a se moldar de outra maneira. Então, quando a gente acompanha, por exemplo, um indicador fundamental para o nosso setor, que é o da rotatividade, o turnover, né? A gente vem acompanhando isso ano após ano, tá? Os restaurantes no Brasil, eles têm um turnover, pelo menos tiveram em 2024, um turnover de 74% ao ano. Isso é Nossa. mais do que o dobro do que qualquer outro segmento de varejo de serviços, tá? É, E por que que ele é tão alto? De novo, tem uma série de fatores, eu já vou chegar neles. Mas o fato é que isso vem se repetindo ano após ano. Foi assim em 2023, foi assim em 2022. Tá? Variações muito pequenas. Se é tão alto, é porque não é uma questão pontual. A gente está falando de uma questão estrutural. E aí tem várias coisas. Uma delas é realmente o desemprego no Brasil está nos seus níveis historicamente mais baixos. Isso é bom para a economia de um modo geral, é bom até para os próprios restaurantes, porque é mais gente consumindo, mas sobre o viés da contratação, isso gera uma dificuldade. E gera também uma necessidade de você ser mais interessante. Significa dizer que se as pessoas não estão empregadas, elas têm condição de escolher melhor aonde elas vão trabalhar. E aí vem uma questão fundamental. Talvez nós estejamos desinteressantes. Nós não estamos sendo a primeira escolha daquela pessoa que está buscando uma oportunidade de trabalho. Por que que nós somos interessantes? Aí começam várias coisas que a gente vai ter que se aprofundar na nossa conversa. Mas a gente está falando de trabalhos aos finais de semana, muitas vezes trabalhos à noite até tarde, um nível de exigência, checklist, etc., muito alto para uma remuneração que às vezes não, não, não é compatível na visão do funcionário com aquele nível de exigência. Então você tem uma série de questões que fazem com que ele olhe para esse setor e fale: talvez não seja a minha primeira opção. Ou talvez eu entre como uma passagem, mas depois eu vou buscar outra coisa que me interesse um pouco mais. Então a gente tem que começar a atacar mais profundamente as causas dessa situação. Isso você entende que os jovens, teoricamente hoje, eles têm uma visão diferenciada das tarefas operacionais. Isso mudou? É um fator geracional também, na sua opinião? Essa questão, esse impacto? Você falou dos salários também, né? Por ser considerado salários mais baixos. Isso influencia realmente na alta rotatividade, na sua Eu opinião? acho que isso tudo influencia. Tem uma questão geracional, sim, porque o nosso setor sempre foi a porta de entrada no mercado de trabalho. Até hoje somos um dos maiores empregadores de jovens no Brasil e tradicionalmente sempre fomos. É, Então a questão geracional, claro que tem um peso grande. Mas não é só isso. Mas olhando para a questão geracional especificamente, que foi sua provocação e muito pertinente, eu acho que o que a gente tem uma geração hoje que é muito mais informada, muito mais conectada e que tem muito mais oportunidades, sim. E, portanto, ela vai escolher para onde ela quer ir. Então, ela quer também outros modelos e outros tipos de relação de trabalho. E é isso que a gente vai ter que se adaptar um pouco. Então, tem coisas como, por exemplo, trabalho remoto ou híbrido. Para restaurante, não dá.
Nosso trabalho é eminentemente presencial. Talvez para uma função administrativa vá lá, mas no geral ela é presencial. Então, ok, isso não está na minha cesta de soluções. Mas que Sim. outras soluções eu posso começar a ter? Será que eu preciso ter a jornada por turnos encaixadinha como sempre foi? Ou será que eu consigo, de repente, mexer um pouco e fazer com que esses horários se adaptem às demandas da empresa, claro, mas também às necessidades e demandas de equilíbrio da vida pessoal de cada um desses funcionários? Ah, dá mais trabalho. É verdade, dá mais trabalho. Mas não tem nada que dê mais trabalho do que você estar sempre recrutando e treinando, recrutando e treinando. Então, se você conseguir reter as pessoas por mais tempo, esse vai ser um bom trabalho para você. Você está criando um trabalho a mais, mas reduzindo um outro que é muito expressivo. E várias outras coisas, mesmo na parte de treinamento, aqueles treinamentos muito profundos, muito maçantes, eles não engajam mais porque as pessoas estão se informando hoje pelo YouTube, pelo TikTok, por coisas muito mais dinâmicas, né? Pelo Google e daí por diante. E aí não é uma questão de é bom, é ruim, é realidade. E se é a realidade, nós trabalhamos com ela. Então a gente precisa fazer esse treinamento de outras maneiras, né? Será que a gente não pode se apropriar desse instrumental, dessas ferramentas e começar a fazer microlearning, fazer treinamentos que sejam curtos, rápidos, diretos, bem objetivos e que criem uma jornada de aprendizado e que chegue no mesmo lugar, mas de uma maneira diferente, talvez. Então são várias coisas que a gente tem que começar a se perguntar e se adaptar também para conseguir ser mais interessante, ter relações mais transparentes, ter mais escuta com esse funcionário. Até o próprio termo mão de obra é um termo que eu não gosto muito e muita gente, isso não sou só eu que falo, muitos falam isso, porque a gente não tem mais. Acabou, isso é uma coisa meio revolução industrial, né? Tem mão de obra, patrão, empregado e tal. As pessoas não se veem mais assim. E tudo bem, isso é até positivo. Elas querem ser parte do sistema, elas querem entender o que está acontecendo, elas querem colaborar com a construção. Então elas não são mão de obra, elas são pessoas, né? E como pessoas a gente tem que conseguir lidar com as individualidades e com aqueles desejos que elas têm. Ah, é difícil numa empresa grande? Certamente, não vou dizer que é fácil. Agora, a situação atual, onde a gente tem uma rotatividade enorme e não consegue contratar, é uma situação também muito ruim. Então, se essa situação ruim é uma situação dada, vamos talvez ter trabalho para achar um outro caminho que talvez, quem sabe, reduza, atenue essa situação atual. Essa é a provocação. Fernando, você falou um pouquinho das soluções, né, que a gente poderia para combater, né, para auxiliar os colaboradores a terem mais interesse em trabalhar nas empresas, né? Além da questão da jornada e da questão dos treinamentos que você comentou, há outras práticas que você considera, que você está vendo no mercado, que está se diferenciando para auxiliar nessa questão da fidelização? A gente não pode nem falar de retenção, né? É, Da fidelização desses colaboradores? mas eu acho que essas palavras são importantes mesmo porque elas já vão significando aquilo que você quer passar, né? A palavra tem muito peso, tem muito valor, né? Então, antigamente você entendia que era você que escolhia a pessoa e agora é ela que te escolhe também, né? Você também escolhe, claro. Você contrata, você vai dizer, não, gostei, não gostei, acho que vai funcionar ou que não vai. Mas ela também está te escolhendo. Gostei dessa empresa, não gostei dessa. Então tem que fazer sentido para as pessoas não só entrarem, mas ficarem lá naquele trabalho, né? É, e aí eu acho que boas práticas, algumas eu já citei, mas outras passam sobretudo por liderança e comunicação, né? Uma comunicação transparente, direta, fazer as pessoas de fato entenderem o todo, né? Se você pensa como mão de obra, ela é aquele personagem do Charlie Chaplin, né, que fica ali só apertando o parafuso. Ela não entende o carro todo, a Sim. máquina toda, ela só entende aquele parafuso. Isso não tem mais espaço, ela quer entender a máquina toda, ela precisa entender a máquina toda, ainda que o trabalho dela seja apertar aquele parafuso. Hoje é, amanhã pode ser outra coisa. Então você precisa ter uma comunicação muito fluida, muito aberta e muito transparente para gerar essa relação de confiança e de pertencimento. Além disso, o papel das lideranças é fundamental. E quando eu digo liderança, começando de cima, CEO, diretores, daí por diante. É, Quando essas relações são boas, e quando eu digo boa, não é entretenimento, não é ser alegre, feliz. Tem uma parte chata de qualquer trabalho e tudo bem, isso é normal e faz parte, e é isso. Mas que seja minimamente saudável, né? Que seja leve dentro do que dá para ser leve, né? Que seja duro quando for o momento, mas que mesmo na hora de ser duro,
que você seja claro do porquê você está sendo duro, isso tudo vai gerando um sentimento de cumplicidade ali dentro, né. Não tem mais espaço no mercado de trabalho para aquele gerentão malvado que briga, que grita, que não vai Comando e funcionar. controle. Não vai funcionar, você tem que ter controle através de quê? De processos, de uma comunicação eficiente, de indicadores, etc. Então não é virar bagunça e nem pode, né, por exemplo, no nosso caso que a gente está falando de alimentação, a gente está mexendo com uma coisa muito séria, isso é segurança do alimento, é a segurança também da saúde das pessoas que estão se alimentando conosco. Então é óbvio que você tem que ter muito rigor em relação a processos, mas rigor é uma coisa, tratar mal as pessoas é outra. Então, assim, todo esse relacional e passando, claro, pela comunicação e, sobretudo, pelas lideranças é muito importante para você manter um ambiente mais saudável. Fernando, e como você enxerga a tecnologia no meio de tudo isso? Na automação, inteligência artificial? Você acha que isso é um ponto que atrapalha a atração de talentos? Ela impacta hoje na empregabilidade? Como que é a sua visão sobre temas de tecnologia? A tecnologia acho que sempre vem para ajudar, né? Desde a humanidade, né, e todas as sociedades se desenvolveram a partir de tecnologias, né? A gente pensa em tecnologia hoje, coisas muito complexas, inteligência artificial, mas quando a gente começa a ter ferramentas, o homem sai das cavernas, começa a agricultura, começa a fazer outras coisas. Tudo isso é tecnologia. Então, tecnologia não pode ser nunca rechaçada, ela tem que ser utilizada, mas utilizada para quem? Não para como um fim em si, mas utilizada para a pessoa, para o homem, para a sociedade. Então, como é que a gente vai, de maneira inteligente, absorver essas tecnologias para o nosso setor? Para fazer com que a tecnologia seja um aliado para que essas pessoas produzam mais, melhor, ganhem mais e tenham uma vida mais saudável. É isso que a gente tem que focar, né? A tecnologia para melhorar a vida das pessoas. E que pessoas são essas? Aquelas que estão dentro do nosso negócio, aquelas que trabalham conosco. Porque se a vida delas estiver melhor, eu te garanto que a vida do nosso cliente vai ser melhor também. Ele vai valorizar mais o nosso trabalho. Então, a tecnologia vem, por exemplo, para eliminar processos mecânicos inúteis, para reduzir ineficiências e margem de erro, para eventualmente até você conseguir, ao ter mais eficiência, ter menos pessoas ganhando mais. Lembra que se a gente tá, mas aí as pessoas vão ter desemprego? Não, não é sobre isso. A gente está no movimento contrário. A gente tem mais emprego do que pessoas para trabalhar. Então a gente precisa reequilibrar isso. Se você tiver a tecnologia como um aliado da produtividade, você vai conseguir, precisando de menos pessoas, vender mais e melhor. E com isso, talvez remunere também melhor as pessoas e comece um ciclo virtuoso. Fernando, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você fizesse um exercício aí de futuro. Que você imagina o setor de restaurantes daqui para frente em termos da questão de empregabilidade? Como que você visualiza esse futuro do setor de restaurantes? Olha, futuro a longo prazo eu não vou nem me arriscar, porque eu acho que todo mundo que se arrisca nesse campo provavelmente vai errar e se acertar é muito mais sorte do que de fato uma clarividência. Mas eu acho que mesmo num curto a médio prazo, esse problema vai continuar, né? Porque o tempo de adaptação das empresas é mais lento do que o tempo do problema em si. Então, e principalmente no meu segmento de restaurantes, você tem 80% das empresas no simples, ou seja, são empresas de pequeno porte. Então, elas têm muito menos instrumental para lidar com esse tipo de crise. A maior parte deles sequer tem um departamento de RH. É no máximo ali um DP para processar a folha de pessoal, os benefícios, uma coisa muito mais básica. Então, realmente acho que esse processo é longo, ele é uma mudança de cultura, tá? Então, a ANR como associação, a própria BERC e outras, têm esse papel de alimentar esses gestores de bons cases, de bons exemplos, de boas práticas, para que ele se ilumine e consiga gradualmente ir mudando. Então eu volto para a história, isso muda de cima, isso muda da cabeça da empresa e da cabeça do gestor, porque as pessoas, no dia a dia delas, elas vão continuar trabalhando ou não trabalhando no nosso setor, se ele for mais ou menos interessante, porque o trabalho dela é hoje, não é no futuro. Então ela quer um trabalho agora e ela vai para onde ela achar que é melhor. Por isso eu acho que isso é um processo mais longo. A absorção de tecnologia vai ser mais intenso, tá? Para de fato melhorar essa produtividade e a gente vai começar a separar cada vez mais, como é em economias muito desenvolvidas.
Você vai ter de um lado restaurantes com muita gente trabalhando, ou seja, onde o serviço humano é muito presente, tá? O garçom, o atendente, o sommelier e daí por diante. E o que que magicamente vai acontecer com os preços desses restaurantes? Eles terão que ser cada vez mais caros, porque gente custa caro e tem que ser bem pago, tá? E você vai ter um outro tipo de negócio de alimentação fora do lar, onde você terá muito menos gente trabalhando e o cliente terá que ser parte desse processo. Como em vários lugares, pega a bandeja, leva, faz o autoatendimento, volta, não tem atendimento de mesa, você mesmo leva depois no lixo, entrega o teu negócio, você está diminuindo o número de pessoas e pagando menos por isso. Então, quando você tiver que se alimentar no seu dia a dia porque você trabalha fora de casa, etc., e você precisa de uma alimentação mais rápida e tal, você vai querer pagar menos e, portanto, você vai ter que ser parte do serviço. Quando você quiser pessoas te servindo, você vai ter que pagar bem por isso. Gente tem que ser valorizado. E isso eu acho que vai ficar cada vez mais claro. Fernando, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença aqui no Habercast. Foi muito legal falar com você. Que bom, prazer, fico à disposição. Bom, se você gostou aqui desse episódio, comenta e compartilha com mais gente. Faça esse episódio chegar a mais pessoas, essa informação chegar a mais pessoas. E confere lá no nosso canal da Habercast. A gente está com vários episódios muito legais como esse para você conferir e poder aprender junto com a gente. A gente se vê no próximo episódio.